Legal. Bom dia, pessoal. Rodrigo Desarte aqui, gerente de pré-vendas. Hoje comigo, Eduardo Velker, da YouMove. A gente vai hoje bater um papo sobre vendas e mercado de software, mas mais especificamente, quando aumentar o portfólio de produtos, a gente vai falar bastante sobre o mercado de mobilidade, qual o melhor momento de fazer esse aumento, como não perder foco, entre outros tópicos. Eduardo, tudo bom aí? E aí, Rodrigo, bom dia para todos aí que estão nos acompanhando. Como é que tá o Legal. tempo aí em Floripa, Rodrigo? Tá sol, mas tá um pouco frio. Tá bom, eu gosto de É, sol com frio. tá, aqui também tá bom. Vamos lá então? Vamos lá, então só para recapitular, Exact é uma empresa que tem uma plataforma voltada para qualificação de leads, então o que a gente busca com a nossa plataforma e processo é aumentar a quantidade de oportunidades qualificadas para as empresas que nós atendemos e também reduzir ciclo de negociação, ter leads com um fit melhor. Fala um pouquinho sobre o Move Me para a gente, Eduardo. Bom, Rodrigo, aí o MoveMe é uma empresa que trabalha no mercado de mobilidade corporativa. A gente atua com plataforma no-code para desenvolvimento de aplicativos para aplicação em empresas. A gente está nesse mercado desde 2011. Hoje aí o MoveMe ela já conta com mais de 200 parceiros que revendem ou utilizam as nossas soluções nos seus negócios, né? E mais de 300 clientes finais atendidos diretamente pela empresa. A plataforma da YouMove, ela atende uma série de aplicações aí dentro de empresas que vão desde aplicações para trade, para força de vendas, ordem de serviço e toda e qualquer atividade de campo que precise ser automatizada com utilização de aplicativos móveis. Legal. E, Eduardo, me fala um pouco sobre o mercado de mobilidade, né? Assim, no na nossa experiência, a gente encontra muitas empresas que têm uma solução que muitas vezes tem um potencial que a gente percebe ali para ter uma solução específica para telefone, né? Para smartphone, para mobilidade. Como que está esse mercado agora? Tem como a gente ter um produto e não ter uma versão móvel dele? Olha, a mobilidade ela está cada vez mais presente na nossa vida, né? Hoje, quando a gente olha aplicativos para fins pessoais, a gente já tem aí uma afinidade de utilizações e cada vez mais surgem mais oportunidades e possibilidades. Olhando um pouco para as empresas, né? Toda empresa que tem atividades externas, né? Sejam elas quais forem, hoje tem muitas dores para conseguir automatizar esses processos, ter controle, ter informações em tempo real, conseguir se comunicar com quem está em campo. Para tu ter uma ideia, Rodrigo, o mercado de aplicativos é um mercado que hoje no mundo ele gira em torno de 500 bilhões e ele cresce aí de 10 a 20% ao ano. Já o mercado de plataformas, e quando a gente fala de plataformas, elas podem ser no-code ou low-code, ou seja, plataformas sem programação, que permitem desenvolvimento de soluções, é um mercado que cresce aí de 50% a 60% ao ano. Né? Por que tudo isso? Por que o mercado de plataformas cresce tanto? Né? A demanda por software hoje ela é gigantesca e ela é muito maior do que a oferta de mão de obra para desenvolvimento. Então, as empresas precisam cada vez mais estarem atualizadas, desenvolverem soluções que resolvam novos problemas e de uma maneira muito rápida, onde o desenvolvimento de uma solução lá do zero, com programação, ele levaria muito tempo e uma plataforma no code ela consegue acelerar esse processo, entregando aí uma solução pronta, funcional, em muito pouco tempo, em questão de poucos dias, aí, poucas semanas. Legal. Um ponto que tu falou que eu acho que é importante a gente ressaltar é essa questão da mão de obra, né? Quando Exato. quando a gente está falando de aplicação móvel, invariavelmente a gente vai esbarrar em diferenças entre plataformas. Eu tenho iOS, Android, tem Xiaomi, deve vir agora com alguma coisa nesse sentido, e nem sempre esse é o core do time de desenvolvimento da Uhum. empresa, né? Às vezes a gente monta Isso. uma equipe de desenvolvedores que é especialista em .NET, em C Sharp, em Python, e nem sempre esses desenvolvedores têm ou o conhecimento para trabalhar a questão da mobilidade, mas muitas vezes pegar e introduzir um projeto desses dentro
cenário onde eu tenho desenvolvedores que atuam especificamente na plataforma, pode fazer com que a gente perca o foco. E é um problema, principalmente em empresas que estão começando, desviar um pouco do seu core, né? Como que tu vê essa questão? Assim, tu acha que é uma coisa célere? Como que eu consigo atender esse pessoal que está, às vezes, identificando uma oportunidade de melhorar o seu produto, de fazer incrementos, mas não quer perder o foco? Exato, é. Isso, isso é uma vantagem grande da utilização de uma plataforma, né? Hoje, para desenvolvimento de um aplicativo móvel, precisa ter a compatibilidade com os diferentes sistemas operacionais, né? iOS, Android e outros que venham a surgir, além da atualização constante. A cada nova versão de sistema operacional, o aplicativo ele precisa ser atualizado. Uma vez que se usa uma plataforma, essa plataforma já garante essa compatibilidade e atualização constante. Então, a empresa que vier utilizar um aplicativo YouMove, ela não precisa ter essa preocupação com a atualização do aplicativo, porque essa atualização é feita na plataforma, garantindo que o aplicativo seja compatível com qualquer versão de aparelho celular que venha a ser lançado no mercado ou qualquer mudança de sistema operacional. Legal. E uma dor que eu vejo, e às vezes até sinto ela, né? É aquele ponto assim, vamos então fazer uma nova feature, vamos fazer um novo recurso que às vezes está um pouco distante do core e a gente acaba sempre passando pela questão do prazo, né? Quanto tempo que isso vai estar rodando, porque a gente tem um roadmap, né? Vou passar por alfa, beta, às vezes leva mais tempo do que a gente gostaria. E a gente sabe que tempo é um dos recursos mais importantes que a gente tem hoje. Exato, e se não for bem aproveitado, eu posso inclusive perder janelas de oportunidade. Quanto tempo em média eu levo, se eu quiser ter uma versão móvel ou recursos específicos do meu software dentro dessa versão, quanto tempo que eu levaria para ter acesso a essa tecnologia com a YouMove? Esse ponto que tu comentou é bem importante, né? Porque além das janelas de oportunidade, hoje os problemas eles surgem e mudam muito rápido. Então, hoje é inviável levar meses para se desenvolver alguma solução, porque pode ser que no momento que ela esteja pronta, aquele problema já mudou, né? Já com o uso de uma plataforma de desenvolvimento, esse tempo de colocar o aplicativo em uso, ele é muito rápido. A gente consegue, dependendo da complexidade da solução, desenvolver aplicativos em questão de dias ou no máximo semanas, 3, 4 semanas por um aplicativo mais complexo, mas é um tempo muito curto, né, para entregar uma solução de mobilidade pronta, completa, integrada com outros sistemas, com ERP, com CRM, com aquilo que for necessário, e já funcional, pronta para ser usada. Perfeito. Acho que isso é interessante a gente ressaltar, porque muitas vezes o que se ouve legal, precisamos, mas não temos braço, não temos tempo. E acredito que o fato de eu não precisar me preocupar com a manutenção desse software, porque cada recurso novo que eu coloco dentro do meu software vai corresponder a um custo que eu acabo assumindo ali, né? Então, eu acho que ter essa segurança, né, ter uma empresa confiável, responsável pelo bom funcionamento da minha aplicação móvel, é uma maneira de eu manter o foco dentro do que eu preciso, né, continuar evoluindo a plataforma, mas fazer essa expansão de portfólio de uma maneira muito mais segura, correto? Exatamente, exatamente. E além do fato pelo fato da plataforma ser em nuvem, ela tem um grau de disponibilidade muito grande, é uma plataforma robusta, né, com replicação, com contingência, então a garantia de ter a aplicação sempre rodando, sempre funcionando, ela é muito grande, né? Não existe a preocupação com atualização, preocupação com manutenção e nem a preocupação com disponibilidade, porque tudo isso é garantido pela YouMove. Perfeito. E quando a gente entra nessa questão assim de oportunidade, né, principalmente você pega quem tem o perfil empreendedor, tá vendo oportunidade em tudo que é canto. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente trabalha aqui na Exact, que é a questão da prioridade, né? A gente prioriza o que vai me trazer, o que vai permitir que eu entregue mais valor num determinado momento. E a gente sabe que abraçar novas frentes
vai envolver uma atenção, nem que seja um custo gerencial sobre isso, a gente vai acabar tendo. Na tua percepção, qual que é o momento para eu fazer uma expansão de portfólio? Qual é o estado que o meu produto tem que estar? Qual é a demanda que eu tenho que perceber? Como que eu posso tomar uma decisão com segurança de que agora é o momento de eu expandir o meu portfólio, que agora é o momento de eu adotar uma versão móvel do meu software? Olha, eu acho que a partir do momento em que é percebida essa dor no teu cliente, ou seja, tu tem essa demanda, é o momento certo de buscar uma solução dessas, né? Porque o cliente, se ele não conseguir contigo, ele vai acabar buscando isso no mercado, com algum concorrente, ou tentar desenvolver internamente. Então, eu vejo que é muito mais uma demanda do mercado do que uma restrição interna. E uma vez o mercado tendo demanda, e a gente sabe que tem essa demanda, ela cresce cada vez mais, as empresas estão cada vez mais precisando automatizar processos, ter controle em tempo real, né? O fato da gente ter uma plataforma que já está pronta, que entrega uma solução em pouco tempo, né? Então, o momento ideal é no momento que é percebida a dor do cliente. Tendo a dor do cliente, a gente tem produto pronto para estar atendendo ele e que é facilmente integrável aí com o software que a empresa trabalha, com outras soluções que são vendidas, né, de maneira muito rápida e fácil e simples. Perfeito. Eu acho que é nesse ponto que, quando a gente fala, né, de entender a necessidade do cliente, muitas vezes a gente está falando para não dizer a maioria das vezes, de quem já está na nossa carteira de clientes, né? E essa relação, essas informações, a gente vai sempre pegar muito no pós-venda, no Claro. atendimento, para poder entender essa demanda. Porém, existe algumas vezes a gente não vai nem conseguir trazer quem está precisando dessa necessidade para dentro da nossa carteira, porque a gente não tem como oferecer aquilo de imediato. E às vezes a gente também não consegue pegar esses dados de uma maneira confiável só olhando para a nossa base de clientes. Então eu trago a ideia de que a gente pode mapear esse tipo de necessidade, a gente pode mapear esse tipo de dor dentro de um cenário de prospecção. Um dos pontos que a gente trabalha muito na Exact, né, a gente tem o core ali de buscar a qualificação dos leads, né, passar o lead correto no momento correto. Mas só o fato de eu estar prospectando, seja ativamente ou seja por meio de leads inbound, já me gera uma massa muito grande de dados. Né? Muitas vezes eu vejo que aquele lead não está no momento correto, mas ele tem alguma necessidade que eu já identifiquei. E é comum que em clientes Exact a gente veja mudanças no software que vem por meio dessa validação de dados. Né? Tem interação aí, sei lá, minha equipe aqui, ela vai ter interação com mais ou menos umas 2.000 empresas por mês. E é muito dado que a gente tem para entender o que está doendo ali no mercado e que muitas vezes torna mais tangíveis essas oportunidades. O que, na minha percepção, é algo que facilita a tomada de decisão, porque eu acho que mesmo eu tendo uma plataforma que me permite fazer isso de uma maneira muito mais fácil, acho que a gente tem que entender como que eu vou conduzir isso depois que eu já tenho essa mobilidade, porque como eu conversei contigo, e se tu discordar de mim, por favor, exponha. Mas a gente vai ter no mínimo um custo gerencial, né? Se eu pego e trago uma nova solução ali dentro, vou ter pelo menos um custo de marketing para divulgar isso, e, de certa forma, o foco da minha equipe, por mais que não seja o foco da equipe de desenvolvimento, eu vou ter o foco da equipe de marketing dividido ali entre outros pontos. Por isso que eu acho que um dos pontos que é mais importante é a gente conseguir, por meio dessas informações, entender qual é o potencial de crescimento que a gente vai ter ao adotar a expansão de portfólio. Como que tu vê essa questão? Tu comentou um ponto bem importante, né, essa massa de dados, de informações que tu tem a respeito de clientes, a respeito das dores, né, e conseguir dentro disso mapear, entender as oportunidades e saber como levar a melhor solução para aquela dor, né? Então, de fato,
quando tu comenta em o custo gerencial disso, é um custo que a gente consegue reduzir bastante, uma vez que a gente utiliza ferramentas tanto de prospecção de clientes, de qualificação, quanto ferramentas que vão estar levando solução para aquela dor dele, né, de maneira mais simples e mais rápida, uma vez que são ferramentas já existentes no mercado, né, e que vão estar nos reduzindo bastante esse custo se a gente não tivesse algo já pronto, desenvolvido e funcionando. Perfeito. E um ponto que eu acho que é importante também, porque eu poder aumentar ali o meu portfólio sem aumentar absurdamente o meu custo é uma possibilidade muito Exato, interessante, assim, né? Muito sedutora. Porque, exato. de fato, eu consigo agregar valor sem precisar atolar a minha equipe de desenvolvimento, ou até mesmo, assim, eu acho que tem algumas coisas, às vezes você não vai conseguir, sabe? Tipo, tu não Né? vai conseguir contratar 5 desenvolvedores especializados em mobile para daqui a 3, 4 meses estar lançando uma nova versão. Então, a gente é importante saber dessa possibilidade. E um ponto que eu Claro. acho que é crucial também, na hora de tomar essa decisão, e daí eu vou querer a tua opinião, é a integração entre essas equipes. Quando eu tenho aqui os dados do Spotter, eles são dados que eu estou coletando dentro da área comercial. Só que é extremamente importante que o meu time de desenvolvimento possa ter acesso às dores que eu não estou conseguindo atender, que eu Uhum, possa justificar para um gerente de produto, talvez, por que a prioridade seria ir para o móvel ao invés de acrescentar um novo recurso na plataforma desktop, que seja. uhum. Como que tu vê essa questão da tomada de decisão para o aumento de portfólio e como que tu vê a utilização desses dados de mercado para essa tomada de decisão? Uhum, claro. Vou dar um exemplo nosso aqui. Hoje a área comercial dentro da YouMove, as áreas de desenvolvimento, elas trabalham muito próximas. Então, toda a demanda que vem do mercado, toda a dor nova que é percebida, ela já vai para uma avaliação da área de desenvolvimento e ela entra no roadmap, né? Hoje a gente tem a plataforma ela está em constante evolução, ela não é um produto pronto, acabado e nunca vai ser. Ela vai estar sempre se adaptando àquilo que surge de demanda e de dor no mercado para poder entregar uma solução que de fato seja aderente, né? E aí quando a gente fala dos nossos clientes, isso, né, se replica muito facilmente no cliente. Aquela demanda que é percebida pelo cliente, aquela dor que ele percebe nos seus clientes, ele traz para a gente, isso entra num roadmap de evolução, né, para que possa ser entregue o mais rápido possível e sem gerar custo adicional, né? Essa é a vantagem de utilizar uma plataforma, por exemplo, alguém que revenda soluções YouMove, ele não tem nenhum custo adicional por isso, porque a YouMove trabalha no sistema SaaS, com receita recorrente, onde o nosso parceiro ele vai cobrar um valor de licenciamento, ele garante uma receita recorrente para ele e dentro da receita dele ele vai nos repassar um royalty pelo uso da plataforma. Perfeito. Tem um outro ponto que eu acho que é importante, que é depois de adotar a plataforma, né? Porque a gente vai ter lá um objetivo, seja aumentar minha receita ou atingir uma fatia de mercado maior. Então, tem um ponto que a gente, assim, que eu acho que é crucial quando a gente está falando de qualificação de leads, que é essa interação com o mercado que a gente está querendo adotar, que é o critério de qualificação. Então, muitas vezes, o que vai me impedir de, seja fazer uma reunião, até de concluir uma venda com um lead, é não estar de acordo com esse critério de qualificação. A partir do momento que a gente passa a ter, e é o que muitas vezes me ajuda a identificar a oportunidade, a partir do momento que a gente passa a ter a possibilidade de oferecer um novo produto, invariavelmente a gente vai passar por uma validação disso, né? Eu tenho que Uhum, ter a certeza de que aquele meu objetivo foi atingido. E nesse ponto eu também acho que a maneira da gente conseguir fazer isso bem é com dados. Então, o que eu claro. vejo muito é assim: adotei um novo produto, eu vou ter que fazer uma ação voltada para prospecção, lógico, né? Vou ter uma ação em base de clientes, mas vou ter que fazer uma ação de prospecção voltada para isso, para oferecer esse produto para novos clientes. E é nesse critério que eu vou fazer a minha validação, que é que eu vou entender, pô, aquilo que eu
busquei, ele está atendendo e como que ele está atendendo, para que a gente possa ter essa noção de ROI, né? Então, eu acho que é muito difícil a gente separar demanda de mercado e desenvolvimento de produto para atendimento dessa demanda dos dados que a gente coleta, né? O que muitas vezes acontece é não ter acesso a esses dados, não coletar esses dados e tomar uma decisão ali mais, sei lá, baseada em feeling ou alguma coisa nesse sentido. Como que tu vê essa questão da validação da solução mesmo, assim, tipo, depois que eu peguei e fiz o meu investimento, o que que eu devo esperar sobre retorno? Claro. Não, isso é bem importante tu comentar, né? Hoje toda decisão, ela precisa ser baseada em dados, né? A gente tem um alto volume de dados, uma disponibilidade de dados muito grande, mas né, a parte mais difícil é conseguir analisar isso e entender o que, que eles estão nos indicando, que tendências eles estão mostrando, né, e o que, que eles estão representando do mercado e da realidade onde a gente atua, né? Então, é muito importante e todo o desenvolvimento, toda a nossa orientação, ela é baseada naquilo que a gente consegue a partir das análises de dados e das informações que a gente recebe do mercado. Perfeito. Eduardo, eu queria que tu me falasse um pouco sobre o perfil de cliente e o Moveme, assim, o que que vocês percebem, porque eu acredito que é importante a gente entender qual é a percepção de vocês, né? A gente tem uma questão aqui na Exact que justamente por trabalhar em critério de qualificação, eu não atendo todo mundo, eu não faço reunião com todo mundo e eu não vendo para qualquer pessoa que queira comprar. O primeiro ponto que a gente analisa é assim, cara, eu consigo ajudar essa empresa, a minha oferta vai fazer sentido no cenário dela, porque não faz sentido você vender para quem não está precisando. O que vocês consideram quando vocês vão analisar a predisposição de compra de um lead da YouMove? Sim, sim. Isso é bem importante, né? Hoje se fala muito em transformação digital e as empresas estão querendo muito buscar, né, a digitalização dos seus processos, mas a gente, enquanto o Moving, precisa entender até que ponto aquilo faz sentido, até que ponto aquilo vai resolver uma dor real do cliente e até que ponto aquilo vai ser funcional para ele, né? Então, a gente não quer vender simplesmente por vender para alguém que daqui a pouco não vai usar ou que não vai resolver o problema dele. A gente precisa, como tu comentou, né, de fato estar agregando valor ao cliente, estar entregando para ele uma solução que vai possibilitar redução de custos, maior controle, aumento de receita. Então a qualificação do cliente ela é muito importante e precisa haver aderência, né? O problema do cliente tem que ser real e tem que ser uma dor que a gente consiga resolver entregando mobilidade para ele e não simplesmente, né, criar um aplicativo, digitalizar um processo, mas algo que depois na prática não venha a funcionar. Não, a gente quer que venha a funcionar e que de fato agregue valor ao negócio do cliente. E Hoje o quais que nosso... são essas... Oi. Pode falar. Vai lá. Eu queria saber assim, quais são essas características, assim, o que que tu acha que é mais relevante? É tempo de mercado, é base de clientes? Porque é uma decisão que a gente tem que tomar da maneira mais assertiva possível, né? E analisando os critérios das empresas, a gente consegue ter uma ideia ali de será que eu estou nesse estágio? Será que eu devo trabalhar mais o meu produto antes de dar esse passo? O que que tu busca ouvir busca ver de característica tangível assim das empresas que Sim. estão considerando adquirir o Move? Sim. O que a gente avalia, né? Se a dor do cliente é uma dor real e se o nosso produto resolve ela, né? Se o cliente está num momento adequado para fazer essa transformação, ou seja, ele está preparado para usar uma solução móvel, ele está preparado para migrar um controle manual, um controle em papel para um controle com aplicativo, né? Ele tá a estrutura da empresa, ela tá, como é que eu vou dizer, receptiva para isso, né? Então são todos esses fatores que a gente tem que entender para que de fato a gente implante uma solução de mobilidade e aquilo venha a ter aderência, venha a ter utilização pela empresa.
Perfeito. Eu foco muito nessa questão da hora de tomar decisão, porque não foram poucas as vezes que eu vi empresas, às vezes, investindo ali em alguma coisa que, cara, não fazia sentido no momento, que não era o core, a perda de foco também, principalmente quando a gente está falando de empresa que está começando, né? E em começando aí a gente pode botar aí até uns 5 anos aí, é meio início assim de empresa. E é importante a gente entender também que essa decisão de expandir o portfólio de produtos, ela vai invariavelmente afetar outras áreas da empresa, né? Como que é a questão de suporte pela YouMove? Eu tenho que dar o meu suporte ou são vocês que oferecem o suporte para a utilização do aplicativo? Bom, quando a gente fala de um parceiro, né, alguém que vai revender as nossas soluções, o parceiro ele faz o suporte primeiro nível e a gente presta o suporte pro parceiro, né? Então o parceiro ele vai ter toda a segurança aí de qualquer necessidade que ele tem que resolver com o cliente dele, de poder recorrer ao nosso suporte aí tá amparado. Perfeito, porque essa questão, né? Tipo, invariavelmente eu vou acabar tendo que atender essas pessoas. Às vezes eu vou ter um canal ali que vai ser utilizado, que não necessariamente é dentro do aplicativo, né? O cara vai associar o meu suporte aqui, e é importante que a empresa esteja preparada para isso também, né? Não adianta só eu colocar o produto para rodar e não ter estrutura para atender as pessoas Claro, depois. claro. Legal. Pessoal, a gente tem um canal aberto para perguntas. Quem tiver alguma dúvida aí pode ficar à vontade para mandar perguntas para a gente. Um ponto que eu queria ver contigo agora, Eduardo, é assim: conseguimos fazer um checklist ou os pontos mais importantes para se considerar na hora de aumentar o portfólio de produtos para quem talvez está aí no momento que está estudando essa possibilidade, mas não está muito certo ainda? Uhum. Bom, dois pontos a serem considerados, né? Acho que em primeiro momento olhar a carteira de clientes. Dentro da carteira de clientes, aqueles que você já atende, existe essa demanda, né? Existe aderência, eu tenho clientes que eu consigo agregar valor através de uma solução de mobilidade. Esse é o primeiro ponto, né? Um segundo ponto, dentro daquele portfólio de soluções que eu já ofereço, se eu agregar mobilidade, eu estou entregando mais valor? Eu estou tendo uma oferta melhor para o mercado? Eu estou me diferenciando? Então, acho que é essa análise que tem que ser feita, né? Qual é a minha carteira de clientes, qual é a necessidade deles, e dentro daqueles que eu estou prospectando, né, se eu consigo agregar isso. Né? Tendo uma resposta positiva num ou no outro, eu acho que é o momento de se agregar a mobilidade. Porque quando a gente fala de agregar mobilidade, não é algo complexo, não é algo custoso, muito pelo contrário. Né? Justamente por isso que a gente fala que a adoção de uma plataforma é algo que entrega uma solução de mobilidade de forma muito rápida e sem custo, porque os aplicativos eles são configurados dentro da plataforma já customizados para o cliente final, né, e sob demanda, ou seja, eu não preciso de um investimento inicial para poder entregar uma solução de mobilidade. Não, eu só vou montar essa solução no momento que eu já tiver o cliente com a necessidade, já tiver o negócio fechado. Perfeito. Então, acho que sempre ressalta, eu bato muito nesse ponto, porque, como eu falei, foco é acho que um dos principais pontos que a gente tem que ter em startups e empresas que estão iniciando. Exato. Aproveitando que a gente tem um tempo aqui, eu queria te perguntar um negócio, Eduardo. Uhum. A gente fala a gente está falando de expansão de portfólio, né? Esse é o principal assunto aqui desse webinário. Só que, e se eu quiser fazer alguma coisa para dentro da minha empresa? Se aqui na Exact eu quiser fazer sei lá, a gente trabalha muito em evento, por exemplo, eu nem sempre consigo levar o meu software para o evento. Eu conseguiria fazer alguma coisa para minha equipe Uhum. interna usar com a YouMove? Para usar no evento? Em situações externas, por exemplo, se eu precisar que os meus Uhum. vendedores ou os meus Claro, pré-vendedores tenham acesso ao software internamente, algo que eu não com certeza. necessariamente vou querer vender, mas que eu possa usar aqui dentro. Tem essa possibilidade? Com certeza, com certeza. Né? É justamente esse o foco da plataforma YouMove de estar colocando
né, informação na ponta, de estar colocando informação para o teu pessoal externo, tanto informação quanto execução de tarefas, de atividades, aquilo que for necessário, né? Então, e essa possibilidade de integração consegue fazer com que eles tenham acesso ao teu sistema de forma externa, enviem informações e tu consiga enviar também tarefas e atividades para eles. Perfeito. Então eu posso até, tipo, dentro dos meus sistemas, usar dentro do meu stack interno, usar a solução da YouMove para poder ter essa mobilidade maior. E não Exatamente. necessariamente ficar dependendo ali de que alguma empresa que eu consumo venha a atender essa demanda, né? Isso aí eu acho que esse tipo de liberdade é importante assim, para a gente ter, e é lógico, a gente vai ver isso em empresas que têm já uma robustez, que estão com uma necessidade muito específica. Mas é uma maneira de eu conseguir ter essa solução sem precisar onerar a minha equipe de desenvolvimento também, né? Eu acho que não perder o foco e não onerar a equipe de desenvolvimento, às vezes, para fazer uma solução interna, é uma baita de uma vantagem. E, às vezes, até, por que não, para validar alguma coisa que eu estou buscando fazer aqui dentro também, né? Tem essa possibilidade, certo? Hoje a gente vê, até dentro dos nossos clientes, cada vez mais empresas de grande porte, empresas que têm áreas de TI muito bem estruturadas, estão buscando parceiros para entregar essas soluções justamente, né? O custo de utilização de uma área interna e a competição de demandas de uma área interna é muito grande, que se eles forem depender só de uma área interna para entregar essa solução de mobilidade, levaria muito tempo e sairia muito caro, né? Enquanto que no mercado já existem soluções prontas que eles conseguem muito rapidamente colocar elas integradas ao sistema deles e já colocar isso para utilização pela equipe. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui. Só um minutinho. Já tem um lead aqui querendo falar com vocês. Eu vi. Já vamos entrar em contato com o Max aí. Pô, a gente estava com uma pergunta aqui que eu acho que não foi concluída, que era uma pergunta do Luiz, que era uma consulta sobre uma demanda. Luiz, se você quiser finalizar aqui a tua pergunta, a gente está pronto para te responder, hein? Legal. Bom, pessoal, vou esperar mais algumas perguntas aqui. A gente teve uma pergunta sobre o modelo da Exact, mas daí a gente trata isso aí por fora, que não é muito o foco do nosso webinar agora. Bom, eu queria então finalizar aqui, Eduardo, só ressaltando alguns pontos aqui. Também vou te dar um espaço aí para fazer um encerramento da parte da Exact. Claro. E se tu discordar com alguma coisa que eu colocar aqui também, pode falar que a gente daí conversa. Tá? Então, assim, o que eu queria ressaltar? Primeiro ponto. Hoje, com uma plataforma como a YouMove, eu tenho a oportunidade de ampliar meu portfólio sem aumentar custo, atender uma fatia de mercado maior e, lógico, gerar mais receita, entregar mais valor para os meus clientes, sem onerar a minha equipe, sem perder o foco. Uma série de alívios que a gente pode ter para essas dores de quem está desenvolvendo o software. Porém, o ponto que eu acho que tem que ser sempre considerado assim, cara, é o momento para isso, faz sentido a gente ampliar o nosso portfólio agora, será que eu vou conseguir entregar esse valor? E uma maneira de conseguir fazer isso é analisando os dados de mercado que você tem acesso. Se você não tem esses dados de mercado, demorou para começar a pegar e aproveitar também a interação de membros de equipes que não necessariamente são da equipe de produto, não necessariamente são da equipe de desenvolvimento, mas são membros da equipe comercial, da equipe de marketing, que vão estar muitas vezes conversando com quem vai indicar a necessidade por essa demanda. E lógico, depois disso a gente ainda tem a necessidade de validar esses dados. Então, eu acho que é muito difícil a gente fugir dos dados que eu preciso coletar de mercado, né, para tomada de decisão, para validação, entre outros pontos. E eu acho que é nesse ponto que a gente tem uma convergência bem interessante entre o que a Exact faz e o que a YouMove me oferece, que é ter dados ricos dos nossos leads para auxiliar não só nas vendas diretamente, mas na tomada de decisão também.
Você concorda com essa leitura que eu fiz, Eduardo? Com certeza. E né, hoje a gente tem um trabalho forte aqui da nossa área de marketing justamente nisso, né? De estar fazendo toda essa validação das informações que vêm de mercado, dos dados, de estar trabalhando a qualificação de leads, justamente para que a gente consiga, né, de fato, ir ao encontro daqueles clientes, daqueles parceiros que têm aderência ao nosso negócio. Perfeito. Bom, pessoal, então, quem tiver mais perguntas pode nos enviar aqui, a gente repassa o que precisar para o Eduardo. Eu também. Peraí, tem uma pergunta interessante aqui, que é aquela do Luiz, inclusive, que eu tinha comentado. Olha só, a demanda dele é desenvolver vendas dentro de um app desenvolvido em Unity. A YouMove atende apps desenvolvidos em Unity? Na verdade, a YouMove ela tem uma plataforma para desenvolvimento de apps, né? A gente não trabalha com apps já de mercado ou com apps de terceiros. Né? Eu não sei se o Luiz ele já tem um app, precisa, né, alguma manutenção, alguma evolução, mas não é esse o foco da YouMove. O nosso trabalho é em cima da nossa plataforma para desenvolvimento de aplicativos. Perfeito. Né? E uma outra pergunta. Pode falar. Tá, não sei se ia falar da pergunta ali do Christian. Isso. Qual que é o porte de empresa que é considerado como cliente ideal para a YouMove? Hoje a YouMove ela atende empresas de todos os portes, né? A gente tem aí pequenas, médias, grandes e empresas gigantes, né? Qualquer empresa que tenha atividades de campo para serem executadas e que precisem ser automatizadas, ela é um cliente ideal da YouMove, né? Independente do porte. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui do Neto, que ele fala o seguinte: a YouMove é uma grande empresa, já elogiando aí o Move, e ele pergunta quais as garantias podem ser oferecidas para que um projeto não saia de um determinado fórum e ganhe o mercado pela YouMove, ao invés de quem está iniciando com o projeto. Peraí, vamos lá. Quais garantias podem ser oferecidas para que um projeto não saia de um determinado fórum e ganhe o mercado pela YouMove? Hoje a YouMove ela tem uma relação muito transparente com seus parceiros e toda oportunidade que é gerada por um parceiro, ela é registrada em nosso sistema e ela é preservada para o parceiro. A YouMove ela não atua diretamente em oportunidades que são geradas por parceiro. Isso, inclusive, é uma garantia contratual nossa para dar toda a segurança para o parceiro, para ele poder trabalhar e estar buscando oportunidades. E aí o YouMove vai estar sempre apoiando ele e nunca, né, atuando em paralelo com ele numa mesma oportunidade. Perfeito, maravilha. Bom, o nosso tempo já está se encerrando aqui. Eu já fiz a minha leitura final aqui. Eu queria saber, Eduardo, se tem mais alguma coisa que você quer conversar com o pessoal, deixar aí um recado, convidar a galera para conhecer aí o trabalho da YouMove. Claro. Bom, convido aí para visitarem nosso site, tem muita informação lá, muita informação de como se tornar um parceiro, informações sobre nossos aplicativos, alguns cases de sucesso. Então é www.youmove.me e umove.me. Então acessa o site lá. Tem como entrar em contato com a gente lá também. Então a gente está aí à disposição. A YouMove ela é uma plataforma hoje que já conta com mais de 200 parceiros que estão revendendo e usando soluções YouMove. Então é um negócio já validado pelo mercado e que é referência aí, inclusive já tendo sido escolhido pelo Gartner como Cool Vendor há uns anos atrás, por ser uma das referências em mobilidade corporativa. Perfeito. E para quem quiser conhecer o trabalho da Exact Sales, a gente tem o foco aí em utilizar dados para acelerar vendas, para atender mais leads.
e aumentar as conversões. Nosso site é www.exactsales.com.br. A gente tem mais algumas perguntas aqui, a gente tem tempo para responder essas perguntas. Vamos só responder então Claro, essas vamos lá. últimas perguntas aqui, daí depois a gente se despede. Tem uma Uhum. pergunta do Christian aqui, que seria: qual o ticket médio das integrações feitas pela YouMove? Tá, eu queria entender, eu não sei se o Christian está nos ouvindo ainda, ele fala do custo da integração, né? Eu tenho Isso. a impressão de que seria o custo da integração. Uhum, tá. Hoje vai depender muito da integração e com qual sistema, tá? Não são valores altos aí. Se o Christian quiser entrar em contato com a gente diretamente, explicar melhor qual é a demanda que ele tem, a gente consegue dar uma resposta aí mais adequada, né? Perfeito. E tem mais uma aqui que eu acho que é interessante, que é da Maria. A Maria faz parte de uma empresa que desenvolve ERP e eles gostariam de disponibilizar para a equipe de vendas uma solução web para captação de pedidos e consulta histórico de vendas. E o Move Hum, pode ajudar com essa demanda? a gente pode ajudar com uma solução via aplicativo, né? Hoje, e aí um ponto importante, quando a gente fala de solução web, né? A gente precisa ter disponibilidade de rede o tempo todo, né? Vai abrir uma solução web no celular, tu tem que estar conectado à rede. A grande vantagem de usar um aplicativo como o YouMove é que ele opera tanto online quanto offline. Eu posso fazer toda a minha atividade, posso fazer toda a minha captação de pedido e no momento que eu tiver rede novamente, aí ele faz o sincronismo com o sistema, né? Mas eu não dependo de estar sempre com sinal para poder trabalhar no YouMove. Então a gente consegue atender com uma solução via aplicativo que é integrável com o ERP dela. Perfeito. A gente já está estourando um pouco aqui, né? Mas eu queria só responder essa última pergunta aqui do Felipe, que eu acho que é uma pergunta bem interessante para esse webinar, que é: como que um aplicativo pode ajudar uma pequena empresa a estar no mesmo nível de uma grande empresa, de uma empresa de grande porte, no quesito de ter um atendimento onipresente? Joia, é uma pergunta ótima porque é justamente isso que a tecnologia entrega, né? Hoje a tecnologia que o Move me disponibiliza para uma pequena empresa, ela vai estar usando a mesma tecnologia de última geração que grandes empresas já estão usando, né? Então o nível de competitividade para uma pequena empresa ele aumenta bastante ao adotar uma solução como o YouMove. Perfeito. E lógico, né? Eu acho que a gente ressalta aí sem perder foco, sem ter um aumento absurdo ali no teu custo, sem estar trabalhando aí com um prazo de entrega aí de 1 ano, às vezes, né? Que a gente Uhum, pode chegar a demorar para fazer. exatamente. Então, eu acho que é bem interessante. Bom, Isso. pessoal, ainda tem mais algumas perguntas aqui. A gente já está com o nosso tempo encerrado, então a gente vai responder essas perguntas aí por e-mail depois. Reitero o convite aí para conhecer o serviço da YouMove e conhecer também o software da Exact. A gente fica à disposição para responder outras dúvidas que possam surgir. Eduardo, queria agradecer de novo a tua Joia. disponibilidade Eu que te e agradecer. agradeço, Rodrigo. Eu que te Imagina, agradeço espero aí. Espero que a gente possa ter outras conversas dessas, assim, que sejam tão ricas quanto essa aqui. Agradecer a audiência aí e basicamente é isso, pessoal. Muito obrigado. A gente continua à disposição de vocês. Até o próximo webinar. Um abração. Joia. Abraço a todos aí. Abração, Rodrigo. Muito obrigado aí pela oportunidade e vamos marcar um próximo. Bora.